Joana não deveria ter existido, ou pelo menos não da maneira como sua trajetória se desenrolou. Em uma sociedade que frequentemente silenciava as mulheres, onde a influência feminina mal ultrapassava as paredes de suas residências, ela desafiou todas as normas vigentes. Mas a questão permanece. Por que sua história permanece tão oculta? O que foi encoberto de nós ao longo de séculos? Seu nome se insinua discretamente nas escrituras, como se estivesse relegado à periferia dos relatos históricos. Contudo, aqueles que conseguem enxergar mais além identificam que sua presença não era meramente um detalhe. Joana circulava pelos corredores do poder, transitando entre as opulentas salas do palácio de Herodes e as humildes vidas de pescadores, ex-endemoniados e cobradores de impostos. Como uma mulher que desfrutava das benesses do Império Romano, motivou-se a seguir um pregador que estava sob a mira da rejeição. Sua conexão com esse homem não era desimportante. Joana era casada com Cusa, um alto funcionário da corte que gozava de grande confiança do tetrarca. Ele tinha acesso às informações mais sensíveis, conhecendo os rumores e as intrigas que permeavam um governo preocupado com possíveis insurreições. No entanto, em uma reviravolta inesperada, essa mulher que poderia ter desfrutado de uma vida tranquila e próspera, tomou a escolha mais ousada possível. Decidiu seguir Jesus, um nome temido e desacreditado na corte de Herodes, um homem que desafiava as autoridades religiosas, rompendo com tradições estabelecidas e atraindo multidões. O que levaria Joana, uma mulher de elite, a juntar-se a um grupo de discípulos que seguiam um mestre sob contínuo ataque? A resposta parece estar oculta em finos detalhes de sua história. Um acontecimento extraordinário, suficientemente impactante, fez com que ela abandonasse o conforto e a segurança do palácio em prol de uma causa maior. O que poderia ter promovido uma transformação tão intensa em sua vida? Os evangelhos nos revelam que Jesus curava doentes, libertava os oprimidos e restaurava aqueles considerados perdidos. Poderia Joana ter sido uma dessas almas que experimentou a cura do Mestre? Terá ela rompido não só correntes espirituais, mas também laços que aprendiam a um sistema moralmente questionável? Certamente, após essa experiência, não havia caminho de volta. Joana não era uma seguidora comum. Ela estava no epicentro de uma revolução que prometia transformar a sociedade. Mas a jornada dela estava longe de ser simples. O preço a ser pago por desafiar limites e normas estabelecidos era alto. Joana, esposa de Cusa, o influente funcionário de Herodes Antipas, decidiu arriscar tudo por um homem que, para muitos, representava uma verdadeira ameaça ao sistema que sustentava seu status quo. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre essa transição. É um mistério ver como uma mulher da elite se tornara uma discípula de um homem em constante fuga. O que a levou a essa ousadia? Lucas 8:3 menciona que Joana foi uma das mulheres que suportaram financeiramente o ministério de Jesus, ao lado de Maria Madalena e outras. Mas essa escolha foi apenas um ato de caridade ou houve motivações mais profundas para tal entrega? Existe uma crença prevalente de que Joana pode ter sido curada por Jesus, assim como Maria Madalena, que teve 7 demônios expulsos. O versículo insinua que essas mulheres foram libertadas de correntes que as aprisionavam. Contudo, que opressões poderia enfrentar uma mulher como Joana, que habitava cercada de luxos? Havia segredos incômodos nas paredes do palácio? O próprio Herodes escondia verdades sombrias que poderiam fazê-la questionar sua lealdade? Herodes Antipas, por exemplo, não era um governante comum. Ele foi o responsável pela decapitação de João Batista, um ato brutal que evidenciou sua frieza. Mais tarde, zombou de Jesus durante seus momentos mais críticos. Joana testemunhava tais eventos de perto, crucialmente ciente da arrogância e da sede de poder que permeavam a estrutura governamental. Ao ouvir as palavras de Jesus, talvez Joana se desse conta de que servia a um governante terreno cujas qualidades não podiam se comparar ao verdadeiro rei. Um aspecto intrigante é que Joana não apenas seguiu Jesus, mas também financiou seu ministério.
Isso implica que os recursos de sua casa, possivelmente atrelados às finanças de Herodes, estavam sendo utilizados para apoiar a causa de alguém que um dia confrontaria Roma e o Sinédrio. A pergunta que paira no ar é se Cusa sabia de suas ações. Seu marido compartilhava da mesma fé, ou será que isso tornava Joana uma mulher com um duplo segredo, tanto dentro de sua casa quanto nas esferas do governo? De qualquer forma, uma coisa é indiscutível: suas escolhas não foram isentas de consequências. À medida que o apoio à causa de Jesus se intensificava, Joana se via envolvida em uma trama muito mais ampla do que podia imaginar. Uma teia de intrigas e desafios que testaria até onde sua lealdade poderia ir. Se você está ainda aqui, isso não é mero acaso. Assim como Joana foi escolhida para testemunhar o extraordinário, você também foi convocado para ouvir essa mensagem. Deus tem algo grandioso reservado para a sua vida. Se você acredita, deixe sua marca nos comentários dizendo amém e mostre que sua fé é firme. Quero ver quem está preparado para receber essa palavra. E se você ainda não está inscrito, não perca tempo. As revelações mais impactantes estão reservadas para aqueles que tomam a decisão de agir. Inscreva-se agora e prepare-se, pois Deus tem planos transformadores para cada um de nós. As regras e tradições da época eram inequívocas. As mulheres não ocupavam espaços públicos ao lado de mestres da fé. Elas não eram permitidas nas sinagogas, não eram reconhecidas como discípulas e definitivamente não se envolviam em debates espirituais com homens. Mas Joana desafiou essa norma. De alguma maneira, conseguiu inserir-se em um círculo que poucos ousariam considerar. Evangelhos relatam que ela estava entre aquelas mulheres que acompanhavam Jesus, sustentando seu ministério e viajando ao seu lado. Contudo, como isso foi possível? Será que ela abandonou sua vida ao lado de Cusa para seguir o mestre? Ou sua presença era um segredo bem guardado e ela já não tinha como voltar atrás? A arqueologia contemporânea nos apresenta revelações fascinantes sobre a vida durante o primeiro século. Em ruínas de antigas vilas judaicas, foram encontrados pequenos tanques que serviam para rituais de purificação. As mulheres que acompanhavam rabinos frequentemente eram vistas como impuras e, por essa razão, muitas eram repelidas. Se Joana estava constantemente ao lado de Jesus, como as pessoas da época reagiriam? Ela era apenas uma benfeitora rica ou havia algo muito mais audacioso acontecendo? Além disso, registros históricos indicam que algumas mulheres influentes do Império Romano começaram a se interessar pelo movimento cristão nos primeiros séculos. Será que Joana foi uma das pontes iniciais entre o poder político e a revolução espiritual que tomava forma nas poeirentas ruas da Judéia? Ela estava presente quando Jesus realizava curas, ensinava e proclamava um reino que transcendia as limitações deste mundo. Joana observou de perto milagres que os líderes romanos, distantes de tal realidade, jamais poderiam crer. Mas até quando ela poderia permanecer entre dois mundos? À medida que a fama de Jesus se expandia, os rumores de que ele era uma ameaça também aumentavam. Segui-lo não se tratava mais de um simples ato de admiração. Era um jogar a própria vida em uma roleta arriscada. Para Joana, oriunda do coração do sistema, o perigo era ainda maior. Seria ela capaz de manter sua determinação quando a perseguição se intensificasse? Os tempos estavam se tornando perigosos. Um movimento que outrora atraía multidões, agora era alvo de desconfiança e hostilidade. Líderes religiosos conspiravam, romanos observavam, e qualquer um associado a Jesus passava a carregar um fardo obscuro e ameaçador. Joana compreendia a situação talvez melhor do que qualquer outra pessoa. Ela vinha de um mundo onde alianças eram forjadas nas sombras e traições eram punidas com sangue. Ela sabia o destino dos que ousavam desafiar o sistema. O nome de Jesus já não era apenas um sussurro entre os marginalizados. Agora, ecoava pelos corredores do poder, discutido em reuniões onde se deliberava o futuro de quem ameaçava a ordem estabelecida. A elite buscava silenciá-lo, mas quem teria coragem de atacar um homem que era seguido por tão grandes multidões? Joana ouvia esses rumores com atenção.
Será que Cusa também os captava? Seu lar estava dividido por lealdades que não podiam coexistir. Ser uma seguidora de Jesus agora não era apenas uma declaração de fé, mas um verdadeiro ato de coragem. Uma palavra no tom errado poderia resultar em uma condenação à morte. Um olhar suspeito poderia significar o fim. No entanto, ela seguiu em frente. Enquanto muitos se encolhiam no medo, Joana se movia em silêncio, sustentando um ministério que não parava de crescer, mesmo sob pressão constante. Hoje, os desafios podem ter mudado de forma, mas o espírito de resistência que Joana demonstrou continua a ser relevante. Existem inúmeras vozes que ainda buscam silenciar a verdade, e sistemas que se incomodam com aqueles que traçam caminhos diferentes. Quantas pessoas, assim como Joana, vivem à beira do abismo entre dois mundos, precisando ocultar sua fé devido ao receio das consequências? A diferença é que Joana não era apenas uma seguidora comum. Sua ligação com o governo a tornava um alvo ainda mais vulnerável. À medida que a pressão em seu entorno aumentava, um dilema emergia. Até onde ela poderia ir sem ser descoberta? Quanto tempo seria necessário para que essa guerra silenciosa chegasse ao limite antes que o perigo finalmente a alcançasse? O temor de que sua lealdade poderia se transformar em uma armadilha começou a ressoar em sua mente. No entanto, mesmo diante desse tumulto, Joana encontrou força em sua fé e em suas convicções. Sua coragem representava não só uma resistência pessoal, mas também um símbolo de esperança e determinação para aqueles que a rodeavam. Quando se pensa em Joana, é essencial perceber que ela não apenas influenciou o ministério de Jesus, mas também se tornou uma figura de grande importância na disseminação da mensagem cristã. O testemunho dela serve como um lembrete poderoso do papel das mulheres na história da fé, na luta por justiça e na busca por um mundo mais equitativo. O que a motivou a romper barreiras e a se arriscar em busca de um ideal maior. Enquanto você reflete sobre essa jornada de Joana, lembre-se de que cada passo tomado por ela era um passo em direção a algo mais profundo, um compromisso que poderia mudar o curso de sua vida e das vidas de muitos ao seu redor. A resposta para suas escolhas não se limita a um único evento, mas sim a uma série de momentos que a moldaram, que a empoderaram a se erguer contra o que parecia intransponível. E assim, a história de Joana convida cada um de nós a considerar questões fundamentais sobre fé e coragem em tempos de dúvida. O que estamos dispostos a arriscar por aquilo em que acreditamos? Até onde iríamos por aquelas e aqueles que são marginalizados e silenciados? Joana, em sua magnífica resiliência, nos ensina que o verdadeiro poder não reside apenas nas estruturas de autoridade, mas no compromisso genuíno com a justiça, a igualdade e a transformação social. Conforme você avança em sua própria jornada, lembre-se da força que Joana exemplificou e da importância de se levantar e fazer ouvir sua voz. Sua vida não deve ser apenas um reflexo passivo da história, mas uma contribuição vibrante para o futuro que queremos construir. Você está pronto para fazer a diferença? Junte-se a essa luta silenciosa e, assim como Joana, torne-se um agente de mudança em seu próprio meio. A história ainda está sendo escrita, e cada um de nós tem o poder de ser um protagonista nesse enredo épico. O silêncio era a única forma de proteção disponível. Aqueles que falavam mais do que o permitido acabavam sendo eliminados, como aconteceu com João Batista, executado por capricho, sem sequer ter a chance de se defender. Quem ousava desafiar os poderosos simplesmente desaparecia nas sombras, sendo esquecido pela história. Joana estava plenamente ciente dessa realidade. Sua vida transcorria nos corredores do palácio de Herodes, onde sussurros podiam causar mais danos do que espadas, e um olhar mal interpretado poderia resultar em condenação à morte. Mesmo ciente do risco, ela não se deixou abalar. O dia que mudaria tudo chegou de forma brutal. A notícia se espalhou rapidamente. Jesus havia sido preso, levado durante a noite como um criminoso vulgar. As testemunhas se calaram. O medo tomou conta dos discípulos e até Pedro, que havia prometido ficar ao lado do mestre até o fim, negou conhecê-lo. Diante desse colapso de bravura,
Como Joana poderia permanecer firme? As Escrituras revelam que, enquanto muitos fugiam aterrorizados, algumas mulheres mantiveram-se do lado de fora. Em Lucas 23:49, lemos que as mulheres que seguiram Jesus observaram de longe. Mas o que exatamente elas presenciaram? O que Joana viu e jamais conseguiria esquecer? Ela testemunhou o julgamento, um espetáculo manipulado para satisfazer a elite religiosa e os interesses de Roma. Observou Pilatos lavar as mãos, como se isso pudesse isentá-lo da culpa pela injustiça. Presenciou o riso dos soldados e o clamor de uma multidão furiosa. Viu a cruz sendo arrastada pelas ruas. E o mais aterrador de tudo, presenciou o homem que curava e restaurava as vidas, sendo tratado como o pior dos criminosos. Diante de tais eventos, qualquer um poderia ter desmoronado. Joana, no entanto, não era uma pessoa qualquer. As palavras de Jesus ecoavam em sua mente. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Como poderia ignorar aquilo que presenciou com seus próprios olhos? Como voltar a uma vida anterior sabendo que a verdade ardia dentro dela? O verdadeiro choque ainda estava por vir. Enquanto Roma e líderes religiosos acreditavam que tudo havia chegado ao fim, Joana foi testemunha de algo que mudaria a história para sempre, algo que nem os poderosos poderiam encobrir. Estaria preparada para o que estava por vir. O que ela sentiu ao se aproximar do túmulo de Jesus naquela manhã de domingo? Não havia palavras que pudessem descrever o terror e a confusão que a envolviam. Após tudo o que havia acontecido, e tendo visto a morte de Jesus de perto, a sensação de que o corpo do Mestre havia desaparecido era aterrorizante. Ela não estava sozinha. Maria Madalena e outras mulheres também estavam lá, todas tão perdidas quanto ela. Como isso poderia ser possível? O corpo que antes jazera ali, agora não estava mais presente. A pedra que selava a entrada, cuidadosamente colocada pelos soldados romanos, havia sido removida. Mas quem teria feito isso? E mais importante, por quê? A primeira reação delas foi o pânico. Um medo quase palpável tomou conta. Pensaram em ladrões, na possibilidade de alguém ter profanado o sepulcro de um homem tão importante. Mas uma coisa era clara. O mistério que se abria diante delas era muito maior do que qualquer simples explicação. Estudos arqueológicos mostram que os túmulos na região eram guardados com selos fortes e protegidos por sentinelas, pois roubos de sepulturas não eram incomuns. O próprio Império Romano impunha punições severas a quem tentasse profanar um túmulo. Portanto, se os romanos não haviam retirado o corpo, quem o fez? E por que deixá-lo aberto e vazio, sem sinal de luta? O que parecia impossível era que o túmulo fosse encontrado vazio. Não se tratava apenas do sumiço do corpo, mas da total ausência de explicações racionais para tal ocorrência. Não era uma simples questão de roubo. Era como se a morte de Jesus por si só houvesse desencadeado uma onda de mistério que agora engolia tudo ao redor. O que isso significava? Com o coração acelerado, Joana se viu diante de um enigma que nenhum ser humano poderia resolver naquele momento. Ela sabia que algo sobrenatural estava em jogo, mas a magnitude da revelação estava além da sua compreensão. E enquanto o pânico ameaçava dominá-la, algo ainda mais incompreensível estava prestes a se revelar. O que Joana faria com a verdade que estava prestes a ser revelada? O túmulo vazio não era apenas um enigma a ser desvendado. Era uma ameaça ao império, aos líderes religiosos e ao próprio sistema que havia condenado Jesus. Se aquele corpo havia desaparecido, o que isso realmente significava? O medo se espalhava rapidamente entre os poderosos, mas para Joana, isso não era apenas um sinal de um fenômeno inexplicável, era uma missão. Ela havia testemunhado, ela sabia que a verdade precisava ser compartilhada. No entanto, como alguém poderia acreditar em algo tão extraordinário? As mulheres estavam sozinhas quando essa revelação ocorreu. Nenhum homem presenciou o que elas viram primeiro. E ainda assim, foram elas que receberam a ordem mais ousada da história: anunciar que Jesus estava vivo. Em Mateus 28:5-7,
O anjo diz a elas: Não temais, pois eu sei que buscar Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressuscitou, como havia dito. Venham, vejam o lugar onde ele jazia. Ide depressa e avisem aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Mas será que alguém as ouviria? No mundo antigo, o testemunho de uma mulher carregava pouquíssimo valor legal. Na tradição judaica, relatos femininos não eram aceitos como evidência em julgamentos. Então, por que Deus escolheu Joana e as outras mulheres para serem as primeiras testemunhas dessa verdade revolucionária? Pense nisso. Se os discípulos tivessem fabricado essa narrativa, por que colocariam mulheres como as primeiras testemunhas? Isso só tornaria a história menos crível para a sociedade da época. Entretanto, ali estava Joana, portadora de uma mensagem que poderia custar sua vida. Aquela que antes transitaria silenciosamente pelos corredores do poder, agora possuía uma verdade que nenhum governante desejava ouvir. E o que acontece quando uma verdade não pode ser revelada? Ela é sufocada, caçada, silenciada. Mas Joana decidiu falar. E como poderia esconder algo que transformava sua própria existência? Como voltar ao seu mundo de privilégios depois de presenciar algo que nenhuma outra civilização conseguiria entender? O que teria acontecido com ela após essa experiência? Os poderosos teriam a caçado? Ela conseguiu se esconder? Sabemos que a mensagem que ela ajudou a divulgar não pôde ser contida. Se a verdade não pode ser apagada, qual foi o preço que Joana teve que pagar por levá-la adiante? O Império Romano não era indulgente. Qualquer movimento que desafiasse sua autoridade era sistematicamente esmagado antes que pudesse ganhar força. Rebeldes eram crucificados em massa, líderes eram perseguidos e qualquer indício de insurreição era rapidamente silenciado. Mas agora, algo diferente estava acontecendo. Algo que Roma não sabia como controlar. O corpo de Jesus tinha desaparecido. Os soldados que guardavam o túmulo estavam aterrorizados, e os sacerdotes tentavam controlar a narrativa, espalhando a ideia de que os discípulos haviam roubado o corpo. Mas a verdade, a notícia real, corria solta entre os seguidores. Joana estava entre aqueles que testemunharam o que parecia impossível. Jesus estava vivo, e essa nova realidade era muito mais perigosa do que qualquer revolta armada. O que Joana faria com essa informação? Ela vinha de um mundo onde segredos eram protegidos com sangue. Conviveu com pessoas que governavam pelo medo. Portanto, sabia como Roma reagiria se descobrisse que o movimento de Jesus não havia terminado, mas sim renascido com força aprimorada. O problema era que este segredo não poderia ser enterrado. Olhos estavam em toda parte. Se Joana voltasse para sua antiga vida, estaria na mira. Se falasse, tornaria-se um alvo. Ela possuía poder, influência e conexões que poderiam levá-la até o alto escalão do governo. Mas o que aconteceria se os próprios líderes romanos descobrissem que uma mulher do sistema estava espalhando a mensagem mais perigosa de sua época? O tempo estava se esgotando para ela. Qualquer erro poderia revelar sua verdadeira lealdade. Joana sabia que os líderes religiosos estavam desesperados para controlar a notícia. O império já enfrentava revoltas constantes e agora havia uma nova ameaça silenciosa e invisível se alastrando pelas casas e ruas como fogo em palha seca. Joana entendia perfeitamente o que estava em jogo. Ela havia testemunhado a ressurreição e esta verdade jamais poderia ser apagada. Contudo, o que acontece quando uma mulher decide desafiar um império? Quanto tempo ela poderia permanecer livre antes que as sombras a alcançassem? A verdade sempre cobra um preço. Para Joana não foi diferente. Ela carregava um segredo que poderia desestabilizar a estrutura de poder do império e dos líderes religiosos. O que acontece com aqueles que sabem demais? O que ocorre com aqueles que não podem ser silenciados? O nome de Joana desaparece das Escrituras após a ressurreição, levantando perguntas inquietantes sobre seu destino. Será que ela voltou à corte de Herodes, vivendo uma vida dupla e escondendo sua fé entre os poderosos? Ou teria abandonado tudo, fugindo para se unir aos discípulos e à resistência silenciosa que crescia dia após dia?
Existem interpretações intrigantes e perturbadoras sobre essa controvérsia. Alguns estudiosos sugerem que Joana poderia ser Júnia, mencionada em Romanos 16, 7, descrita como notável entre os apóstolos. Se isso for verdade, significaria que ela não apenas seguiu Jesus, mas também se tornou uma líder ativa na expansão da fé. Entretanto, como poderia uma mulher ocupar tal posição em um mundo dominado por homens? E se realmente fosse ela, como sobreviveu tempo suficiente para ser reconhecida dessa maneira? Outras interpretações sugerem um destino ainda mais sombrio. Se Joana permaneceu entre os discípulos, ela certamente enfrentou perseguições severas. Sabemos que Herodes perseguiu os primeiros cristãos com violência. Tiago, irmão de João, foi executado à espada. Atos 12, 2, Pedro foi preso e muitos fugiram. Será que Joana também se tornou um alvo? Seu passado a tornaria um alvo ainda maior? O silêncio sobre seu destino pode ser indicativo de um padrão. Muitos dos seguidores mais fiéis foram apagados da história porque seus nomes eram perigosos demais para serem lembrados. Uma mulher da elite que utilizou seus recursos para sustentar o ministério de um homem condenado certamente seria alguém que Roma e os líderes religiosos desejariam esquecer. Mas conseguiram, de fato, apagar sua presença? O que sabemos é que o movimento continuou, e a mensagem que Joana ajudou a espalhar não foi silenciada. Contudo, e quanto a ela? Será que pagou o preço máximo por essa verdade? Ou será que, de alguma forma, sua influência persistiu nas sombras, moldando a história sem que seu nome fosse mencionado? Embora o nome de Joana possa ter sido apagado da história por aqueles em posições de poder, a marca que ela deixou jamais poderia ser erradicada. O que acontece quando alguém desafia um império? O que ocorre quando uma mulher decide enfrentar não apenas o sistema religioso, mas as engrenagens da força mais poderosa do mundo antigo? O tempo pode ocultar nomes, mas não apaga legados. Joana estava entre os primeiros a testemunhar o impossível. Ela viu a morte ser desafiada e um túmulo, vazio, que não poderia ser explicado por nenhuma lógica humana. Isso a fez uma ameaça. Vale ressaltar que, enquanto os homens que seguiam Jesus eram caçados como rebeldes, as mulheres que sustentavam o ministério precisavam ser ainda mais cautelosas. Elas operavam nas sombras, movimentando recursos e mantendo a chama da mensagem viva, sem levantar suspeitas. Joana tinha acesso a informações que poucos possuíam. Se realmente esteve envolvida com os primeiros movimentos da fé cristã, quantas decisões cruciais passaram por suas mãos? Estudos históricos indicam que muitas mulheres foram fundamentais na expansão do cristianismo nos primeiros séculos. Mesmo em meio à perseguição, algumas mantiveram comunidades inteiras em segredo, ajudando discípulos a escapar e assegurando que a fé continuasse a florescer. Se Joana estava entre essas mulheres, isso significaria que sua influência foi muito mais profunda do que os relatos bíblicos revelam. Mas se seu nome foi esquecido, se sua história foi relegada ao esquecimento, será que isso ocorreu por acaso? Ou será que aqueles que reescreveram os registros perceberam que dar atenção a uma mulher como Joana poderia desestabilizar a estrutura que desejavam preservar? Os primeiros cristãos enfrentaram décadas de perseguições. Muitos foram lançados às feras, queimados vivos ou executados como criminosos comuns. O que Joana enfrentou para manter sua fé? O que viu nos últimos anos de sua vida? O silêncio. Sobre seu destino final deixa apenas perguntas. Contudo, uma coisa é certa: sua coragem ressoa até os dias de hoje. Ela testemunhou o impossível e se negou a voltar atrás. Porém, e se a história de Joana fosse mais do que uma lembrança isolada? E se o impacto de suas escolhas ainda estiver moldando a fé que conhecemos atualmente? O tempo pode ter apagado muitos nomes, mas algumas histórias são fortes demais para serem esquecidas. Joana foi uma dessas mulheres. Uma mulher que desafiou seu tempo, que caminhou entre os poderosos e escolheu seguir aquele que os governantes queriam destruir. Sua narrativa pode ter sido reduzida a poucas linhas nas Escrituras, mas o impacto de suas decisões se espalhou como um fogo inextinguível, alcançando gerações que nem mesmo ela poderia imaginar. Para Joana,
Ter fé em meio ao perigo significava abrir mão de tudo: segurança, posição, estabilidade. Enquanto muitos preferiram o silêncio, ela se tornou a mensageira da verdade mais proibida da história. Em um momento em que muitos homens fugiram, Joana permaneceu firme. Enquanto os líderes tentavam esconder a ressurreição, ela foi uma das primeiras a proclamá-la. Agora, séculos depois, a história de Joana nos desafia a refletir sobre nossas próprias escolhas. Quantas vezes nos calamos por medo das consequências? Quantas vezes optamos pelo conforto em vez da verdade? Joana poderia facilmente ter retornado à sua vida de privilégios, poderia ter fingido que nada havia acontecido, mas ela fez uma escolha diferente. Ela decidiu ir. Se o império não conseguiu silenciá-la, o que nos impede de viver essa mesma fé em nossos dias? Embora os desafios que enfrentamos possam ser diferentes, talvez não envolvam perseguições físicas, ainda enfrentamos pressões para escolher entre a verdade e a comodidade. Quando esse momento chegar, e ele sempre chega, o que faremos? Joana nos ensina que seguir a Cristo nunca foi sobre conveniência. Trata-se de coragem, de enxergar além do que é visível, de compreender que a verdadeira grandeza não reside no poder terreno, mas na fidelidade. Ela foi testemunha do impossível. E você? O que faria se estivesse em seu lugar? Se visse com seus próprios olhos o que desafiava toda lógica e razão, teria coragem de falar ou se esconderia, esperando que outra pessoa ousasse em seu lugar? A verdade sempre cobra um preço. Joana pagou o dela sem hesitar. E agora a pergunta que nos resta é: quando chegar a sua vez, qual será a sua escolha? Joana fez a sua escolha e não se calou diante da verdade que a consumia. Agora é a sua vez de agir. Se a história de Joana tocou seu coração, deixe um comentário dizendo: eu escolho a verdade, e reafirme que sua fé é firme como a dela. Quero ver quem está verdadeiramente comprometido em viver essa mensagem. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Aqui continuamos a revelar histórias que fortalecem a fé e nos inspiram a agir. Inscreva-se e ative as notificações, pois o que vem a seguir tem o potencial de transformar sua vida. Essa é a luta que nos convoca a todos. Uma luta que não é apenas de palavras, mas de ações e de corações dispostos a se levantar. Joana nos deixou um legado duradouro, um exemplo de coragem que ressoa até hoje. Ao refletir sobre sua vida e suas decisões, que possamos encontrar a determinação para fazer a diferença em nosso próprio contexto, seguindo os passos de alguém que desafiou o império e proclamou uma nova esperança. O chamado para viver a verdade e a fé está em nossas mãos. Qual será a sua resposta?